nome é Julie, eu estou aqui para passar o primeiro dia de informações a você. Eu estou aqui hoje para a gente iniciar essas 3 aulas, que são aulas gratuitas, sobre a Spiritual Reconnection, né, que é uma reconexão espiritual com o intuito de trazer para nossas vidas a harmonia, a plenitude, a abundância, a tranquilidade. É uma coisa muito simples e por vezes a gente não percebe. Quando a gente tem um objetivo e para isso é necessário haver alguma mudança, como por exemplo, desejo ganhar mais, receber mais, e eu preciso largar o meu emprego, ou eu desejo fazer alguma coisa que eu gosto e eu preciso largar meu emprego. Pode vir o medo por causa da necessidade de mudança. Mas o medo, ele nada mais é que uma reação orgânica de autossobrevivência. A maioria de nós vive num processo de um dia estou bem, no outro dia não estou tão bem assim, às vezes com muita agitação mental, muito preocupados ou muito estressados, e tudo isso tem um porquê, e mais, tem uma forma muito simples de corrigir, de equilibrar. Algumas pessoas buscam isso na espiritualidade, na religião, na terapia, né? Diversas formas de terapia, mas existem muitos conhecimentos, muitas ferramentas que podem fazer essa transformação e trazer a harmonia, a paz, a tranquilidade, uma vida plena, né? Uma vida de alegria, uma vida liberta. E por vezes a gente não tem contato com isso, ou tem contato com tantas informações, múltiplas informações que nos são trazidas, e a gente não sabe exatamente o que pode trazer uma efetiva transformação. A gente abre hoje as redes sociais e tem tantas informações, falam de física quântica, de poder da mente, de meditação, de reequilíbrio dos chakras, e como colocar tudo isso em prática. Por vezes nos falta tempo, nos falta conhecimento, ou a gente não consegue somar todas essas informações e compilar todas essas informações, né? E colocar em prática na vida. Eu mesma, quando iniciei um dos meus estudos, que foram os estudos xamânicos, por vezes questionava como trazer essa paz que eu sinto enquanto estou aqui dentro desta casa xamânica, em meditação, em jejum, como trazer isso para a minha vida normal, para a minha vida real, quando eu volto para casa e volto para o meu trabalho e volto para a minha família e entro em contato com todas as informações que o planeta me traz de política, de relacionamentos sociais, de eu preciso pagar a minha conta no fim do mês, de eu preciso levar as crianças na escola e eu não tenho tempo e eu não estou feliz. Como trazer tudo isso que eu aprendo aqui para a vida prática? Passei por isso dentro do xamanismo, passei por isso dentro do kardecismo e dentro de muitas outras escolas, as quais eu passei durante a vida. Até que com muito tempo de estudo e de testes, né, colocar alguma coisa em prática, olha como isso aqui funcionou bem para a minha vida prática, como fez uma grande mudança na minha vida prática.
depois de muito passar por isso, eu consegui olhar para trás e trazer pontos e ferramentas de várias linhas e compilar isso para uma transformação efetiva. E coloquei esse passo a passo dentro de um programa que traz também uma técnica de cura, que é a cura quântica Spiritual Reconnection, com a qual eu trabalho, junto com essas informações de transformação. E os resultados com os alunos que fizeram esse programa de 21 dias foram tão incríveis, maravilhosos e gratificantes para mim. É uma coisa que realmente é gratificante a ponto de se tornar um vício, você auxiliar ao outro, ver os resultados e receber o abraço, a gratidão, a felicidade daquela pessoa. Dá uma vontade muito grande de você continuar fazendo, de aprimorar o seu trabalho e de continuar levando essas informações. E por esse motivo a gente hoje está nessa primeira aula. E o tema dessa aula é um tema muito importante, que é o tema mente. Nós temos 4 mentes fundamentais na nossa vida, que é a mente espiritual, a mente emocional, a mente racional e a mente visceral. Por vezes pensamos que só existe a mente racional, né? Aquela que pensa, que planeja, que compara, que traz os diálogos, né? Aqueles diálogos incríveis e incessantes dentro da aspas, minha cabeça. A mente racional também analisa, memoriza, o que é muito importante, a gente memoriza o que a gente observa e o que a gente vivencia. A mente racional raciocina, né? Ironiza, e ela é criativa também, né? Cria. A mente racional cria do zero ideias, né? Quantas ideias magníficas surgiram nessa linha de tempo, né? Que conhecemos. Um homem que do nada criou a teoria da gravidade, observando uma maçã cair e observando todo o resto, todo como tudo funcionava, criou a teoria da relatividade que trouxe outras criações. O homem criou coisas simples, mas que são criativas, como por exemplo a TV, que antes veio como base da máquina fotográfica, que veio como base de um homem olhar as estrelas e observar o tempo que as estrelas, que a luz daquela estrela chegava até aqui, né? Quando você olha uma estrela, você está vendo a luz dela, mas ela está tão longe que aquela luz já saiu dali, né? Já iluminou ali há muitos anos atrás. E então a gente pode estar olhando uma estrela que não existe mais. Você está vendo a luz dela aqui agora, porque ela está chegando aqui agora, mas ela não está lá mais. E foi a partir desta observação que um homem depois criou as lentes, que foram capazes de criar a máquina fotográfica, que foram capazes de criar as películas do cinema, que foram capazes de criar a TV, que hoje é de LED, né, ou LCD. Então tudo isso vem da mente racional, que também, além de todas as suas características, também é criativa. Temos a mente visceral, que são os instintos e que é uma mente, tá? A mente visceral, ela traz aquele instinto que vai impulsionar um monte de hormônios no seu corpo. Então, em um momento você está
tranquilo, e aí, digamos, estoura uma bomba, você se assusta e você já vai para o seu instinto de sobrevivência para se proteger ou para observar à sua volta se existe algum risco. Isso vem da mente visceral. Quando você explode, tem um impulso automático baseado naquela memória celular que tem aquela informação ali, e a mente visceral, né, dá um boom e traz aquela explosão para você, seja uma explosão de alegria ou seja uma explosão de medo ou de instinto de sobrevivência. Temos a mente emocional, que traz todas as emoções. A mente emocional, ela anda de mãos dadas com a mente racional por vezes, e por vezes o racional simplesmente não consegue estar de mãos dadas com a mente emocional. A mente emocional, ela traz a sua vontade de chorar ao assistir um filme, a sua raiva quando você entra em contato com alguma informação que não te faça bem. A mente emocional traz o amor, a mente emocional traz a compreensão, né, sem razão. Às vezes a gente compreende emocionalmente alguma coisa sem que o racional entenda isso. Se eu tenho diversas vezes a experiência magnífica de um abraço, aquilo vai ficar registrado na minha mente emocional e eu vou ser uma pessoa que goste de abraçar. E se eu tenho dentro da minha mente emocional a repulsa, né? Porque algumas vezes eu tentei abraçar e não fui bem recebida, eu posso ter dentro da mente emocional um medo do abraço, ou um medo da entrega. Isso é registrado na sua mente emocional. E essas três mentes, né? A mente racional, a visceral e a emocional, elas são as mentes que a gente mais percebe no ser humano. A gente pode perceber pessoas que têm uma mente racional muito mais forte, outras que têm uma mente emocional muito mais forte, algumas que têm a mente visceral muito mais forte. Dividimos, às vezes, essas pessoas, né? Falamos, aquela pessoa é muito passional, ela não pensa. Porque a gente pode observar que o racional dela está desequilibrado, né? Não no sentido de que a pessoa é uma pessoa desequilibrada, mas que não existe um equilíbrio entre as mentes, porque existe uma potência muito grande dentro ou do visceral ou do emocional. E as pessoas que racionalizam muito, por vezes deixam de ser empáticas, né, com o outro, por vezes se tornam egocêntricas, por vezes se tornam muito analíticas, e porque a mente racional está com um poder, está recebendo mais atenção do que as outras mentes, né? E o equilíbrio, que é primordial para que você atraia resultados positivos, ele está baseado nisso, no equilíbrio das mentes. E eu, por enquanto, estou falando apenas dessas três mentes que são as que se apresentam mais no ser humano. Mas temos também a mente espiritual, que é uma mente que raramente a gente percebe em nós ou nos outros, porque a gente tende a acreditar que o espírito é uma coisa que está aqui dentro do corpo e que ele recebeu um véu de esquecimento ou algo parecido, e a gente não sabe quem que é o espírito. A gente sabe que ele existe, sabe que ele está aqui, mas não sabe para que ele serve. A gente sabe que ele serve para estar antes do corpo ou para estar depois que o corpo se desfez, mas a gente tende a pensar que quando eu morrer eu vou saber quem é o meu espírito ou o que eu sou. E na verdade não é assim. A sua mente espiritual, o seu espírito, ele traz a vida. O seu corpo sem espírito, ele não
tem vida. Isso não é possível. E não tem como o seu espírito sair para dar entrada a outro espírito, porque o seu espírito está conectado ao seu corpo. Mas a mente espiritual, como todas as outras mentes, ela tem características magníficas. Uma das características é a infinitude da sabedoria. O seu espírito sabe tudo o que ele precisa saber. Algumas pessoas chamam de dom quando ela já tem uma predisposição para algum conhecimento. Na verdade, ela tem uma conexão com o espírito dentro daquela área, dentro daquela possibilidade mais fina. E aí parece que ela já nasceu sabendo aquilo. Então ela tem uma predisposição para aquela arte, né? Ou para aquele conhecimento mais fina, mais afinada. A intuição também é uma característica da mente espiritual. É aquela coisa que você não está pensando, que às vezes você não coloca atenção, e aí de repente vem. Nossa, eu acho que eu não deveria ir por esse caminho. Aí a mente racional pode entrar dizendo, mas por que você está falando isso? Não sei o quê, com os diálogos naturais. E você pode colocar atenção na intuição ou não. E uma intuição, normalmente, ela vem de uma forma muito clara quando você tem a sua mente espiritual honrada. Eu vou falar um pouco mais sobre a mente espiritual, porque a mente espiritual é uma mente que normalmente não colocamos atenção. E isto é triste porque é um poder que, sem atenção, nos tira o equilíbrio. Quando você não coloca atenção em algo que é necessário colocar atenção para trazer o equilíbrio de todas as mentes, você não vai conseguir o equilíbrio, porque algo não estará honrado, não estará com o peso necessário para colocar a balança de uma forma que ela esteja em todo o seu poder. Então, alinhar as 4 mentes é trazer todo o seu poder. Todo o poder que você tem, aonde nenhuma mente sobressai a outra e todas as mentes andam de mãos dadas para o que se apresenta no momento receber a contribuição, a cooperação de todas as ferramentas que você tem para um melhor resultado daquilo que se apresenta. Então, se eu tenho a minha mente espiritual, a minha mente emocional, a minha mente racional e a minha mente visceral em equilíbrio, cada uma recebendo a atenção, o alimento que é necessário, se um leão se apresentar na minha frente, ao invés de eu simplesmente correr e me esconder, eu vou receber toda a sabedoria da mente espiritual, todo o equilíbrio do emocional, todo o conhecimento do racional e toda a força do visceral. E talvez eu consiga até me comunicar com aquele leão. A gente vê isso em alguns profissionais que trabalham com animais, que eles entram na África, na savana, e com tranquilidade, paz, observação, se aproxima de animais ditos selvagens, que têm um instinto muito forte, e entra dentro daquele grupo como se fosse um igual. Isso se dá com um equilíbrio total de todas as mentes. E uma coisa que não se apresenta dentro do equilíbrio total de todas as mentes são emoções de baixa vibração, como medo, culpa, raiva. Isso simplesmente não se apresenta quando você está com o equilíbrio de todas as mentes. O equilíbrio de todas as mentes, ele lhe traz poderes que são poderes inacreditáveis. As pessoas, por vezes, nem sabem disso. Mas por que falar sobre as mentes
para que você compreenda esse curso, esse passo a passo de 21 dias, e para que você compreenda essa técnica de cura quântica da Spiritual Reconnection. Porque o passo a passo, o programa de 21 dias, ele busca trazer para você essa transformação. E muitas coisas são faladas no sentido de que você possa passar por essa transformação, acessando principalmente ferramentas que trazem atalhos. Se você busca apenas com a mente racional compreender tudo isso aí, você vai estudar muitas coisas, talvez por anos, que tragam informações sobre isso, e depois você vai precisar experienciar todas essas coisas que você trouxe para o seu racional e já compreende de uma forma racional. Você vai precisar experienciar, vivenciar situações na prática para que isso venha para o seu emocional, para que depois você desperte o seu espiritual. E no passo a passo, o que eu busco? Eu busco trazer as informações racionais já com práticas e vivências que te impulsione para que você consiga experienciar novas coisas dentro desta área, práticas rápidas e simples. E além, você recebe a cura e aprende a fazer a cura, que é vivenciar o que você está recebendo, para que a sua mente espiritual possa ganhar poder. Por isso se chama Spiritual Reconnection, porque o espírito, por vezes, é muito desconectado de todas as outras mentes. Nós somos criados dessa forma. Quando nascemos, a partir do momento que nascemos, já somos incentivados a dar poder ao racional, a aprender usando o racional. A gente é encaminhado à escola muito novinho para aprender a ler, para aprender matemática, para aprender a se comunicar melhor. E a mente emocional e visceral, ela recebe poder com as vivências automáticas que acontecem, com a observação que a gente tem do visceral e o emocional dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos amigos. As nossas experiências ficam fadadas a receber única e exclusivamente o que o nosso grupo mais próximo está nos trazendo. Então vamos receber o emocional do meu pai ou o emocional da minha mãe, que por muitas vezes está doente ou está ferido, e vamos aprender com isto, sendo que poderíamos estar sendo encaminhados para vivências mais direcionadas para que aprendêssemos a alimentar o emocional e o visceral de coisas positivas. Porque todas as nossas mentes, elas têm uma vibração. E essa vibração e frequência, elas atraem vibração e frequência semelhante. Então, quando alimentamos certos tipos de emoção ou certos tipos de informações racionais, estamos automaticamente atraindo eventos semelhantes dentro dessa vibração para que possamos experienciar cada vez mais. E a mente espiritual largada ou, por vezes, mal alimentada por religiões que estão com cartilhas de regras, mas que não nos reconecta. Eu fiz um curso muito interessante com um sacerdote, onde ele passou uma informação que eu jamais esqueci. Esse sacerdote é um sacerdote de Umbanda, e na época eu queria muito compreender como funcionava essa filosofia, e fiz um curso que era um curso com quatro finais de semana. E ele, em um desses finais de semana, palestrou falando sobre as conexões de cada indivíduo com o seu espírito. Ele trouxe uma informação que eu não esqueci e que, depois observando, eu pude perceber grande veracidade nessa informação.
O ato sexual de dois seres humanos deveria ser uma das experiências mais sublimes que o ser humano pode experienciar por causa da conexão emocional, visceral de um ser com o outro ser, de toda essa energia que é ali colocada. Por vezes o racional entra com tanta informação, as moças ficam, ai, será que meu corpo está bonito? Ai, será que eu devo fazer assim, eu devo fazer assado? E o homem, sendo um ser bem visual, né, também entra com muita informação racional. E essas informações do emocional e do visceral nem sempre estão alinhadas para aquele ato sublime, que é uma explosão de energia co-criadora de um outro ser magnífico. Estamos criando um novo ser humano e estamos convidando um novo espírito a participar da geração de uma vida, né, de uma concepção. Esse sacerdote, o nome dele é Maurício de Luna, ele disse, quantas pessoas no planeta vão para um ato sexual pensando desta forma, né? Como uma experiência sublime de uma concepção de um novo ser, de um novo espírito dentro da carne e honram este momento e honram a si mesmos dentro deste momento e honram o amor dentro deste momento. Quantas pessoas fazem isso? Não que eu ou você não possa também apenas experienciar um momento com um parceiro e de forma sublime, sem necessariamente estar focado numa concepção, apenas trocando todas as energias com as mentes integradas, mas sempre honrando este momento. E o que ele fala é que a maioria dos nossos pais não estavam conectados com essa informação, não estavam conectados com essa vivência da forma como ela seria uma vivência divina, não estavam conectados com a geração de uma nova vida e o nosso espírito entrou naquela magia de criação, mas não se conecta totalmente como deveria ou como poderia, de forma fina, porque não houve essa honra. Às vezes os pais estavam bêbados, às vezes eles estavam vindo de uma festa, às vezes eles estavam brigados, às vezes um dos dois estava lá até por obrigação, às vezes um dos dois estava com dor e estava fingindo que não estava com dor. Às vezes era só um preceito, né? Estou casado, então eu tenho que fazer isso. E não tem essa conexão fina com o que realmente deveria ser. E o que acontece quando você, aí no sentido você, indivíduo, nasce depois de uma concepção que não é afinada? Você vem com véus mais densos. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem é o seu espírito. Quem você é realmente. Você não tem as suas memórias espirituais, você não tem as suas intuições finas, você não tem as suas ferramentas de poder provindas do espírito. Porque não houve uma conexão com o corpo. É claro que a gente não honra o espírito por causa do véu. Mas isso é para sempre? Isso é uma consequência que não pode ser mudada? Claro que pode ser mudada. Acreditamos que estamos numa prisão, entre aspas, aonde não podemos relembrar. Podemos relembrar. Você, enquanto espírito, tem o livre-arbítrio e o poder de relembrar. Mas, por vezes, não damos o passo de relembrar, de reconectar o corpo e o espírito. Uma outra mente que sofre muito é a mente visceral. Aprendemos que não devemos explodir, não devemos deixar sair o que é visceral. Qual que é a consequência disto, gente? A gente observa hoje no Brasil máscaras caindo quando alguém aparece e fala alguma coisa, vamos supor, na política. Alguém de esquerda vem e diz uma coisa, saem viscerais, informações viscerais de todo lado, informações viscerais descompassadas, um nível de
doença. Por quê? Porque aquilo estava jogado para debaixo do tapete, estava aprisionado nos porões internos. Eu não posso deixar essas coisas saírem, então eu vou aprisionar. Tudo que está aprisionado está tentando sair, e quando sai, sai às vezes como um monstro. Na direita a gente está vendo isso também, porque tem essa separação hoje, né? A gente observa direita e esquerda. A direita vem com um visceral doente e as pessoas deixam cair como se estivesse apertando um botão, deixam cair as máscaras. Apertou um botão, caiu a máscara, saiu o mais doente em mim. Por que que está doente? É porque é doente? Não. É porque estava preso e foi se tornando um monstro. Se você deixa o seu visceral ser simplesmente o que é, desde pequeno ele não se torna doente, ele vivencia o que ele tem que vivenciar, ele memoriza o que ele tem que memorar, ele aprende com o que ele tem que aprender e ele evolui. Mas se você prende, quando sai, sai sem doutrina. Imagina uma criança que nasce e está aprendendo a engatinhar. E todas as vezes que ela se levanta para aprender a andar, o pai diz: não, você não pode andar, você tem que engatinhar. Essa criança vai aprender só a engatinhar. E vai achar que andar é errado. E se algum dia ela tentar andar, ela não vai conseguir, porque ela não vivenciou. Ela não tem músculos para isso. Então, você precisa de passar por aquilo, vivenciar, para ter a experiência, compreender e trazer aquela memória. E o visceral dos seres humanos, assim como o espiritual, está desonrado. E a mente racional com a mente emocional, sem esses dois pilares, elas brigam entre si. Elas brigam entre si, porque é necessário ter todas as mentes equilibradas para que você consiga caminhar de uma forma plena e atrair o positivo para a sua vida. Por que, sei lá, 3% da população mundial tem abundância? Porque as mentes não estão equilibradas. Uma mente equilibrada, ela não necessita de nada. E uma mente desequilibrada, falando das 4 mentes, colocando como uma só, ela não vai atrair equilíbrio, que é o equilíbrio da prosperidade, que é o equilíbrio da abundância, das relações sociais, que é o equilíbrio do amor, que é o equilíbrio da cooperação. Então, vivemos dentro de um monte de regras que nos aprisionam e que nos faz jogar para debaixo do tapete muito de nós, porque somos seres espirituais dentro de um corpo material. Então, precisamos honrar tanto o material quanto o espiritual, porque é o que somos no presente, né? E não sabemos fazer isso. E essa é a importância de trazer o equilíbrio e de observar quem eu sou, de onde eu vim, quem são os meus irmãos alinhados a quem eu sou, qual a estrela que eu vim, o céu que eu vim, o plano que eu vim, qual é a minha dimensão, qual é a minha frequência, o que em mim que é verdadeiro, de verdade, que é de verdade, que não é programado, que não foi uma programação, que vai vibrar e atrair quem eu sou. Porque quando você recebe algo alinhado a quem você é, você sente, você vibra. Vibra internamente. Você sabe o que é isso. Sabe aquele momento que você volta e fala: nossa, naquele dia eu senti uma coisa que eu não consigo colocar em palavras. Quando você está nesse momento que mexe com todas as suas mentes, racional, visceral, emocional e espiritual, quando esses momentos raros, você sabe quem você é, você sabe o que você quer. Mas são raros e deveriam ser constantes. Vivenciar isso é incrível e é raro. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo na sua vida para trazer isso para você? Momentos sublimes de verdade, de uma atração positiva gigantesca. A gente sai de casa para trabalhar, volta para casa depois de
não sei quantas horas que saiu de casa e sem tempo, e sem vivenciar momentos, e sem aprender coisas novas, e sem trazer o espiritual, e sem respeitar quem somos, e às vezes do lado de uma pessoa que a gente acha que é melhor aquilo do que qualquer outra coisa, ou achando que não existe ninguém perfeito, e então aceitando o que não é perfeito para a gente, porque não precisa ser perfeito, tem que ser perfeito para você. Ou achando que você não é merecedor de mais, ou que as coisas têm que ser como tem que ser, ou que eu tenho que aceitar as coisas como elas são, ou sem dinheiro para poder fazer o que realmente deseja, ou com dinheiro fazendo o que acha que deseja, mas vendo que não é aquilo que realmente deseja. Por quê? Porque o espírito não está presente, porque o visceral está trancado no calabouço interno do ser, e porque o emocional está destruído, agarrado a uma prisão de memória emocional, sem saber que tem como sair dali, e o racional está tão agitado que não sabe como fazer para resolver, e o racional achando que ele tem que fazer isso sozinho, resolver. Preciso de achar uma resolução para o problema, porque uma das ferramentas da mente racional, solucionar problemas, mas ela não é a única e ele não precisa trabalhar sozinho. Nenhuma das nossas mentes precisa e deve trabalhar sozinha. Você tem todas as ferramentas internas, mas algumas você nem sabe que tem. Algumas das suas ferramentas você não sabe que tem. E aí você me pergunta, Julie, mas na hora que eu fizer esse programa, então eu vou ter? Uma coisa eu te garanto, na hora que você fizer todo o seu programa, observar dentro de si todos os detalhes que você não observou, eu garanto para você, você vai encontrar os seus caminhos. Por quê? Porque pelo menos agora você sabe que eles existem. Você vai reconhecer em si coisas que você não reconhecia. Você vai observar fora coisas que você não observava. Você vai tirar pesos que você achava que era necessário, porque a gente aprendeu assim. E eu demorei anos para entender. E depois me perguntei por que eu demorei anos para entender? Porque talvez eu não tenha encontrado ninguém que fizesse isso de uma forma mais rápida comigo. Porque talvez não tenha ninguém. Não sei, talvez tenha. Mas eu não encontrei. E aí eu me questionando, eu falei, eu vou fazer isso. Eu quero que as pessoas observem isso e vejam que para elas começarem a adquirir esse poder interno, que é interno, elas precisam primeiro olhar para suas mentes todas, que às vezes elas nem sabem que tem, porque eu não sabia, e começar agora a aprender a andar com elas. Vai ser perfeito no primeiro dia? Claro que não. O primeiro passo que eu dei na minha vida não foi perfeito. Eu caí um monte de vezes. Depois eu fui conseguindo fazer com que minha perna tivesse músculos melhores, meu joelho não virasse, e eu ter equilíbrio no corpo, e aí eu comecei a andar melhor. Eu observei isso nos meus filhos. Quando eles aprenderam a caminhar, é uma luta que para eles é uma luta divertida. A minha filha mais nova, ela todas as vezes que ela caía de bunda, quando ela estava aprendendo a andar, ela ria muito, porque era divertido a vivência de aprender a caminhar com as ferramentas que ela estava descobrindo que tinha, porque antes ela não sabia. Então, como relembrar as ferramentas que você não lembra que tem? Primeiro você precisa olhar para elas. Observe, melhora a sua intuição, aquela que você fala, e nem olha para ela. E depois você fala, eu devia ter escutado a minha intuição, porque eu senti isso de alguma forma, senti, pensei, veio claro para mim que era assim, mas eu não dei atenção. Tudo ganha poder quando você coloca a atenção. A atenção é uma chave de alimentação. E eu vou explicar isso nas próximas aulas.
como a atenção, ela tem poder de criação, e é até comprovado cientificamente isso. E como a gente está preso a certas crenças que nos foram impostas durante milênios, né? Não tem como culpar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. É passando de geração para geração e a gente repetindo, vivendo sempre aquele mesmo ciclo. Né? Um dia eu tenho dinheiro, no outro dia eu não tenho, um dia eu estou empregado, no outro dia eu não estou, então eu estou empregado há 20 anos ganhando mais ou menos a mesma coisa e trabalhando sempre, acordo às 6, volto às 18, alguma coisa nesse sentido, mas aquele ciclo que não traz coisas novas, ou que quando traz coisas novas são medos, porque recebemos tanto o mesmo resultado que passamos a ter medo daquele resultado. Eu ouvi alguém dizer uma vez, quanto mais velho eu fico, menos corajoso eu sou. Porque eu vou trazendo medos, porque eu vou recebendo sempre os mesmos resultados e eles não são bons. E ninguém vira para ninguém e fala, olha, talvez se eu modificar a forma de caminhar, ou se eu pegar um caminho diferente, ou se eu olhar isso aqui que eu não estou olhando, talvez os resultados sejam outros. Ninguém fala isso. As pessoas não falam isso, porque elas não sabem disso. Alguns alunos, quando chegam a mim, perguntam assim, Julie, por que eu sempre vivo isso? Eu estou vivendo um relacionamento com uma pessoa, mas o meu último relacionamento acabou desse jeito e o meu penúltimo acabou de tal forma, e é uma repetição. E agora eu já estou começando a viver tudo de novo. E por que que eu sempre vivo a mesma coisa? Será que isso é um karma? O karma, gente, ele existe na hora que você repete o que você está fazendo. Se você continuar fazendo as coisas da mesma forma, você vai receber os mesmos resultados. O karma deixa de existir na hora que você começa a fazer diferente. Quando a minha filha começou a caminhar e começou a cair de bunda, eu poderia ter feito com ela da forma como minha mãe fazia, que todas as vezes que eu caía, ela vinha com muito medo me levantar. Ou então ela dizia para mim, menina, não corre porque você vai cair. Ela não simplesmente deixava livre eu correr para eu cair e ganhar uma performance na minha corrida, para aprender a correr sem cair. Ela falava, não corre para você não cair. Então ela trazia uma memória para minha mente emocional, porque era o emocional dela, com medo, de medo. A minha filha, eu deixava ela andar, cair de bunda e o que ela fazia? Ela achava divertido. Ela achava divertido. E eu já sabendo observar a minha mente emocional, às vezes eu até recebia aquele medo, nossa, ela vai se machucar. Mas eu ancorava ela de outra forma. Eu ria junto, eu perguntava, e aí, tá, como que foi? Doeu? Aí ela, não, nem doeu. E ela aprendeu a correr, e aí ela caiu, e às vezes ela se machucou, e aí ela diminuiu um pouco a corrida, e aí depois que ela ganhou mais força, ela aumentou de novo, e testou de novo, e vivenciou novamente, e aí ela aprendeu a pular, e assim a gente precisa, ao invés de trazer o medo para a memória emocional, às vezes trazer a coragem e experimentar novamente, porque quando você faz novamente, você ganha performance, você vivencia e você aprende a mudar o rumo de alguma decisão. Ah, eu quero aprender isso, porque isso eu não sei. Ah, não funcionou. Deixa eu virar aqui, né, o volante do carro e mudar a direção e testar de outra forma, vou fazer de outro jeito. Deixa eu aprender de novo, mas de uma forma diferente, ao invés de colocar o medo. Mas para isso você precisa de ter equilíbrio das mentes, né? Não ficar só no racional e no emocional.
O emocional traz medo, o racional fica agitado, o visceral às vezes não é honrado e o espiritual não sabemos que temos e não ouvimos a intuição ou não trazemos toda a sabedoria. Gente, é impressionante quando você começa a colocar atenção na sua intuição, ela fica mais forte e a partir do momento que ela fica mais forte, ela vai ganhando mais poder. Quando ela ganha mais poder, tem coisas que você responde que o seu racional nunca teve contato. Talvez algumas religiões chamam isso de canalização. Na verdade, a canalização de você para com seu espírito, que é muito mais sábio do que você possa imaginar. Muito mais. Você já sabe muita coisa que você acha que você não sabe. Você tem respostas que você não imagina que tem, porque você não faz as perguntas. Por que você não faz as perguntas? Porque você não tem conhecimento dessa ferramenta. Você não tem conhecimento dessa ferramenta. Isso é muito incrível quando você passa a ter conhecimento e passa a treinar, praticar, você vai aumentando a sua performance. É muito lindo quando essa descoberta. Eu tenho alunos que eu ensinei a técnica de cura e depois de um mês eles começaram a me trazer: olha, eu estou fazendo assim assado, o que você acha? Eu falei: olha, eu vou testar também, porque eu não acho nada, eu não fiz assim assado. Mas aí eu fazer e foi incrível para mim, ou eu fazer e não foi, mas para a pessoa foi incrível, porque estava alinhada com ela, estava alinhada com a sabedoria dela, com o que ela estava precisando, e ela modificou a técnica porque se conectou com quem ela era e com o que é melhor para ela. Eu te dou um machado para você trabalhar, mas você gosta do machado em outro formato, então você vai aprender a moldar aquele machado para a sua performance ser melhor. E isso é lindo porque não é reto, não é uma cartilha de regras, é uma cartilha. Eu aponto o caminho e você vai aprendendo naquele caminho a fazer da forma como o seu poder está alinhado. E quando as pessoas, elas redescobrem, elas se reconectam e elas começam a caminhar junto, elas começam a cooperar umas com as outras, porque o meu poder é diferente do seu, mas unidos os poderes, eles ganham uma proporção gigantesca, onde um grupo faz coisas maiorais. Mas a gente primeiro precisa saber quem somos e depois encontrar os nossos irmãos para nos conectarmos para fazer isso, que também é uma coisa nova, e aprender juntos também. Então é um processo lindo, e vira uma comunidade, e uma comunidade de respeito e de harmonia, onde da mesma forma que colocamos as nossas mentes em equilíbrio, depois colocamos o nosso grupo em equilíbrio, e aí vai ganhando proporções gigantescas. É lindo. E é isso que hoje eu vim trazer para você. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar sobre outro tema que eu ainda não defini exatamente qual mas dentro dessa informação, tá? Que é a da Spiritual Reconnection. E eu quero muito que vocês, todas as dúvidas que você tiver, que você deixe aí, para que a gente possa entrar em contato e talvez até trazer, né, mais informações sobre, para que não fique nenhuma dúvida no próximo vídeo, mas com certeza trazer dentro dos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, e para aumentar esse poder de libertação, né? De cortar as limitações que a gente recebe. Então, um grande abraço para você e vamos juntos nessa.